Mas não era esse jogo, não era o jogo perdível, não. Se há um jogo que você, no início da Libertadores, ao ver os grupos, poderia pensar, bem, esse aqui talvez a derrota seja mais tolerável no próximo jogo, dia 22 em Quito, 2.850 metros de altitude, contra a LDU. Aí é um confronto contra um campeão da Libertadores, um bicampeão da Sul-Americana, um time grande do Equador, jogando em casa com altitude. Uma derrota lá acontece, não dá para dizer, é impossível. Não. Agora, o Central Córdoba é um time modesto que ganhou a Copa Argentina, o seu time foi desmanchado, descontrataram um time novo, vários jogadores emprestados, e se mobilizaram para o jogo, se prepararam para o jogo, e o Flamengo não. O Flamengo perdeu por culpa dele, virtude do adversário, que não deu pontapé, jogou futebol, fez marcação alta em vários momentos do jogo, não ficou só se defendendo, e foi uma vitória justíssima. Não, até poupou o time, né? Foi no argentino, né, Mauro? Eu acho. Sim. Eles se prepararam para esse jogo. Eu até costumo dizer, não adianta analisar essas equipes só pelos jogos domésticos. Tem que entender o contexto. Né? Tem que entender o contexto. Muitas vezes o time está voltado para uma competição específica e tal. Enfim, então, os últimos jogos, se foram ruins, pouco importa. Esse era o jogo não era o jogo da história do clube, porque o jogo da história do clube foi o jogo contra o Vélez, que valeu o título da Copa e que levou até a Libertadores. Esse é o jogo mais importante da história do Central Córdoba. Né? Agora, depois disso, era o primeiro jogo internacional no Maracanã com o Flamengo. Existe um fetiche dos times argentinos, especialmente os que não são River, Boca e tal, os maiores, jogar na Argentina, jogar no Brasil, no Maracanã, ainda mais contra o Flamengo, que tem um elenco muito caro e tal, foi campeão da Libertadores 2 vezes em anos recentes, e se prepararam. O Flamengo foi um time desmobilizado, pedante, soberbo, e acho que o Felipe Luiz errou tremendamente. Na coletiva, acho que ele quase que se confessa, a gente pode falar sobre isso, ele confessa, na minha visão, o seu grande erro. E eu diria que o retrato dessa atuação e dessa soberba foi a entrevista do Gerson na saída de campo ao colega da TV Globo, Marcelo Corrêa. O Marcelo pergunta para ele, entrar no segundo tempo, ou seja, após o intervalo, dificultou a sua atuação? Ou seja, você entra no começo, você que é titular, está 0-0. Você entra durante o jogo, está 0-2, é outro jogo, você entra tendo que virar um placar. Contra um time que está jogando de forma organizada, se defendendo bem e até atacando, dando trabalho, incomodando o Flamengo. A pergunta era até boa para ele responder. É mais difícil, claro, não sei o quê, bababá. Ele fez uma cara assim, estranha, uma cara meio soberba mesmo. Você acha mesmo que eu joguei tão mal? Jogou mal, sim. Se a pergunta fosse essa, também seria pertinente. O Marcelo nem fez essa pergunta. Ou seja, esses caras não admitem sequer quando jogam mal. Nossa, alguém disse que o Gerson joga mal. Será que o Gerson acha mesmo que ele nunca vai jogar mal? Que ele nunca vai ser criticado? Então foi uma soberba tremenda, uma desconcentração, uma desmobilização para um jogo de Libertadores, e o castigo veio. Esses jogadores precisam conhecer a história do Flamengo. Não a história de glórias, mas de fracassos retumbantes. É a eliminação na fase de grupos da Libertadores em 2002 com o time caríssimo da ISL, é a eliminação para o Defensor do Uruguai no ano de 2007, a vergonha do jogo contra a América do México em 2008, é a eliminação para o São Lourenço, o jogo controlado 1-0, o Flamengo está se classificando, de repente toma um gol, entra em pânico, toma um segundo, o Atlético Paranaense faz um gol na Católica, em minutos o Flamengo estava eliminado. Era primeiro da chave, em minutos estava eliminado. Minutos, coisa de 3, 4 minutos, saiu da classificação em primeiro para a eliminação em 2017. Vou começar sobre a inovação no departamento médico do Flamengo. Essa semana, inclusive, na quinta-feira, ontem, no caso, o Flamengo promoveu um tour com os jornalistas lá no CT Ninho do Urubu. Eu, infelizmente, não pude comparecer porque foi no mesmo horário do SBT Esporte Rio, programa que eu faço no SBT de segunda a sexta-feira, a partir de 1h da tarde. Inclusive, fica o convite, mesmo você que não é do Rio de Janeiro, pode assistir o SBT pelo canal, pelo YouTube. Aqui no YouTube eles têm o canal no YouTube, e o programa é muito bacana, que eu faço junto com Pedrosa e também com a Fernandinha Maia. Mas nesse tour a imprensa pôde acompanhar todos os bastidores do CT Ninho do Urubu, que os jornalistas pouquíssimo têm acesso, poucos funcionários têm acesso, inclusive, e lá a imprensa percebeu que o Flamengo implementou o uso de um software chamado ProSoccer. É uma ferramenta desenvolvida para monitorar diariamente os índices de humor, estresse, fadiga, dores e possíveis lesões dos jogadores. Ao chegarem ao CT Ninho do Urubu, os atletas são obrigados
a utilizar o sistema, que apresenta um questionário com perguntas como: qual o seu nível de estresse hoje? Como está o seu nível de cansaço? Qual o seu humor no momento? Está sentindo dores musculares de forma geral? Então são alguns questionamentos que ajudam a vida do Departamento Médico do Flamengo. Depois desse questionário, depois dessas perguntas, é produzido um relatório e um percentual de, entre aspas, bem-estar do jogador. A partir desses dados, um tratamento é elaborado para cada departamento, fazendo com que ocorra um trabalho individualizado e mais preciso nos atletas. Então, aí o uso da tecnologia para facilitar a vida do Departamento Médico do Flamengo e minimizar os riscos de lesões nos jogadores. Lembrando que cada partida que um jogador fica fora é um prejuízo para o técnico Felipe Luiz. E por falar nisso, já vou entrar nesse assunto. Danilo, galera. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, os jogadores estão se apresentando ao CT Ninho do Urubu, e a informação que eu obtive, que a programação, o planejamento, é que Danilo treine com o grupo nessa sexta-feira, sábado também, e com isso seja relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não é certo a presença do Danilo na lista de relacionados, mas a expectativa lá no Flamengo é muito boa para que isso aconteça. Lembrando que o Danilo não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, cara, faz tempo, hein? Quase 2 meses de ausência já do Danilo, jogador que foi convocado na última data FIFA para a seleção brasileira e acabou sendo cortado por conta desse problema físico que ele sofreu. Na verdade, ele vem de 2 problemas físicos. Ele teve um quando estava em reta final de recuperação, acabou sofrendo uma outra lesão e agora, pelo visto, está recuperado e tem tudo para voltar a ser relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Repito o que eu falei no meu vídeo anterior: o Campeonato Brasileiro do Flamengo continua sendo a prioridade na temporada, mas priorizar o Campeonato Brasileiro não quer dizer que a Libertadores está sendo deixada de lado, desprezada. Não. O entendimento do Flamengo é que agora a diretoria, o clube, a instituição está dando devido valor a uma competição que é muito importante, que é o Campeonato Brasileiro. E sejamos francos, eu considero um absurdo o Flamengo de 2020, último ano que foi campeão brasileiro, para cá, poucas vezes liderou a competição, o Campeonato Brasileiro, e na boa, brigou em que ano? Chegar na última rodada com condições de título, com combinações de resultados, para mim não é disputa. Aí eu não considero como disputa. O Flamengo tem que dar o devido valor a essa competição, que é muito importante. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, amo a Libertadores, óbvio, mas eu acho que Libertadores e Brasileiro tem que ser sim as 2 prioridades do Flamengo. Em outros anos a gente pode ver que a Copa do Brasil acabou sendo priorizada. Ano passado, por exemplo, a Copa do Brasil foi prioridade na frente do Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Eu acho um erro, mas agora o Brasileiro está sendo a prioridade do Flamengo. Informação do Coluna do Fla: vestiário do Flamengo ficou péssimo após derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Grande parte dos jogadores desceu com os nervos à flor da pele. Houve revolta, estresse e queixas contra as vaias da torcida. Na saída do campo, De La Cruz seria o último a dar entrevista, atrás de Gerson. Pedro e um jogador do Central Córdoba. O Uruguai esperou por cerca de 10 minutos, se irritou e foi liberado pelo Fla. No vestiário, o ambiente foi de pouca conversa, com reclamações, tapas nos armários e muita revolta. Além disso, alguns atletas estavam indignados com as vaias da torcida. Um dos jogadores disse à reportagem: fomos campeões 2 vezes nesse ano e a galera vai no primeiro jogo em casa pela Libertadores. A gente tentou pra caralho, não dá pra falar o palavrão aqui. Um torcedor inclusive arremessou um copo de plástico que atingiu o meia Matheus Gonçalves no banco de reservas. Internamente, o clima de insatisfação foi visto como normal em um elenco ambicioso. Tá aí informação do Coluna do Fla. Olha, eu como torcedor, eu sempre falo isso: não sou sommelier de torcedor, não gosto de vaia, ainda mais durante o jogo. Depois do jogo, a atuação no Flamengo foi horrível. O jogador precisa entender isso. E o torcedor que está comparecendo ao Maracanã é um torcedor totalmente diferente. É um torcedor que vai achando que vai sempre ter espetáculo. É um torcedor de teatro, sejamos francos. Vai achando que é sempre um show, e não será sempre um show.
e aí o torcedor ele fica indignado, consequentemente acaba vaiando. O Flamengo enfrentou o Central Córdoba da Argentina na última quarta-feira e foi derrotado por 2-1 no Maracanã, em partida válida pela Copa Libertadores. O resultado deixou a torcida rubro-negra bastante insatisfeita, principalmente pelo desempenho abaixo do esperado da equipe comandada por Felipe Luiz. Um dos pontos que chamou a atenção foi a ausência do zagueiro Cleiton até mesmo no banco de reservas. O defensor não foi relacionado para a partida, o que gerou dúvidas sobre uma possível questão contratual ou problemas físicos. No entanto, após o jogo, o técnico Felipe Luiz explicou o motivo da ausência de Cleiton e deixou claro que se tratou apenas de uma escolha técnica. Cleiton foi opção técnica, não tem nada a ver com contrato. Fui formatar o banco e tinha João e outros jogadores que podem fazer a zaga, como Alexandro e Varela. Foi uma opção minha, disse o treinador rubro-negro durante a entrevista coletiva. A declaração de Felipe Luiz reforça que, apesar de Cleiton estar à disposição, o comandante optou por outras alternativas no setor defensivo, priorizando jogadores mais experientes ou que oferecem mais versatilidade durante o jogo. Vale destacar que Cleiton vinha sendo uma das apostas da base do Flamengo, com boas atuações em momentos anteriores, o que gerava uma expectativa por parte da torcida em vê-lo mais vezes em campo. No entanto, com a concorrência no elenco e as decisões técnicas da comissão, o jovem zagueiro acabou ficando de fora até do banco. A notícia boa ficou com a volta de Pedro. Depois de bastante tempo parado por lesão, ele não teve muitas chances no jogo, mas se movimentou muito bem e com certeza vai pegar ritmo de jogo e ajudar o Flamengo. E aí, nação, qual é a escalação ideal para vocês? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!